Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio 46 do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Eu sou Camila Campos e desta vez a conversa é sobre o setor de transporte e logística. Você vai saber sobre as oportunidades de negócios, como ser mais competitivo e reduzir custos, os desafios desse mercado e ainda ficar por dentro das novas tecnologias e inovações que vieram para modernizar o setor. Vem com a gente, porque o episódio está começando! E para contar a experiência em empreender no setor de transporte e logística, convidamos Marcos Caixeta, proprietário da Optime Rotas. Bem-vindo, Caixeta, e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Camila, é um prazer enorme estar aqui junto contigo hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, da experiência que eu adquiri aí ao longo de alguns anos trabalhando na parte de transporte e tecnologia, e principalmente a gente falar sobre inovação aqui no setor, né? Espero poder contribuir bastante aqui com o nosso bate-papo. No nosso time de especialistas, quem está de volta é Vinícius Quintão, analista do Sebrae Minas e especialista em logística. Vinícius, muito bom contar com sua ajuda em mais um episódio do Que Negócio é esse, Sebrae? Olá, pessoal. Olá, Camila. Olá, Caixeta. Como sempre, é um prazer participar desse podcast. E esse setor que sempre foi indispensável e agora ficou em evidência, tá todo mundo falando de logística. O setor de transporte e logística tem papel fundamental na economia do país e, em tempos de pandemia, foi protagonista. Foi graças ao setor que a entrega de medicamentos e alimentos pelo Brasil afora continuou em pleno isolamento social. Mas, assim como outros setores, os donos de pequenos negócios desse segmento também sentiram os efeitos da crise. Com o fechamento do comércio, a queda do faturamento do setor chegou a 70% em abril de 2020, se comparado a um período anterior à pandemia, segundo uma pesquisa do Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Mas o setor tem se recuperado rapidamente. De acordo com o Índice de Movimentação de Cargas do Brasil, publicado pela ATM, entre janeiro e abril de 2021, o transporte de carga no Brasil teve um aumento de 38% em relação ao ano anterior, passando de 2 trilhões de reais para 3 trilhões de reais este ano. Em um outro estudo divulgado pelo Ministério da Economia em 2020, mais de 24 mil novas empresas entraram no mercado de transporte rodoviário de cargas. Diante desse cenário, Vinícius, quais as oportunidades de negócios que ele oferece para quem quer empreender? A gente tem que entender que transporte e logística são os elos que conectam toda a economia. Então, todo negócio vai precisar de transporte e de logística. Não interessa se é uma indústria, não interessa se é um comércio, não interessa se é serviços. Ou o produto precisa chegar nas pessoas, ou as pessoas precisam chegar ao produto. Outro ponto importante é que quanto mais cidades, mais logística é necessária. Então, para o nosso estado, é fundamental a gente entender que 853 municípios vão exigir muita logística, vão exigir muita conectividade. Quando a gente está falando do interior, então, essa questão passa a ser ainda mais relevante. Se a gente for pensar a entrega de uma encomenda em Belo Horizonte, ela é muito mais fácil do que em qualquer cidade que a gente vá localizar no Vale do Rio Doce, por exemplo. Então, toda essa lógica precisa ser pensada e em toda essa cadeia existem oportunidades. Mas é sempre importante entender, quanto mais para o interior, mais oportunidade para os pequenos negócios na área de transporte e de logística. E um outro ponto importante é a relação entre a produção local e a distribuição. Existem produtos que precisam ser enviados para qualquer lugar do país. Produtos industrializados com alta tecnologia, e existem produtos que são fundamentalmente locais, normalmente gêneros alimentícios. O queijo, o leite, as hortaliças, tudo isso precisa ser distribuído numa distância menor e com uma velocidade maior pela perecibilidade. Normalmente essa logística é feita pelos pequenos negócios. Então existem oportunidades em diversos setores, existem oportunidades com cargas, existem oportunidades com pessoas. Nós vamos perceber que esse mercado ele não diminui, ou continua do mesmo tamanho ou cresce. A pandemia deixou muito claro que ele cresce em alguns momentos. Caixeta, quando você percebeu que esse mercado de logística e transporte
transporte seria uma boa oportunidade para investir. Aproveita e conta pra gente a história da Optime e a solução que você oferece para o mercado. Eu venho da área de tecnologia, formado em computação, mas desde que eu comecei a trabalhar nesse setor com desenvolvimento, eu sempre estive conectado a esse setor de logística. Então aí eu posso dizer que eu somo 20 anos de conhecimento em setores tanto de distribuição, de armazém, de transporte, de logística. E desde então, trabalhando com tecnologia, eu migrei para a parte de consultoria. Então eu atuei ajudando algumas empresas a habilitar serviço junto aos órgãos públicos para poder oferecer serviço às transportadoras e aos embarcadores. Então, uma coisa que eu acho super importante é o conhecimento do setor para a gente poder empreender, atuar nos diversos setores. E isso aí ajudou bastante a gente para descobrir a área de atuação da Optime. Então, quando você me perguntou aí quando é que a gente descobriu a boa oportunidade para investir, eu acho que veio muito dessa experiência, dessa bagagem que a gente adquiriu ao longo do tempo. E foi justamente vendo as transportadoras, os embarcadores, na hora de fazer o planejamento do transporte, que ali existem diversas variáveis. Tem o tempo de um trabalho de motorista no dia, que geralmente tem que ser limitado ali a 8 horas. Você tem o volume da carga, o peso da carga, a situação de entrega nos clientes, a janela de entrega, que o cara às vezes só pode receber de manhã ou num determinado horário. Então, quando você começa a fazer esse cruzamento de dados, você tem um nível de complexidade extremamente alto para se fazer o planejamento do transporte. Então, foi justamente com essa bagagem, com esse conhecimento e a experiência que a gente teve, que a gente chegou na conclusão que a Optime vai ser a empresa que vai entregar esse tipo de solução, essa otimização para o setor do transporte. Achei muito legal quando o Vinícius comentou aí que existe o transporte, tanto da carga até a pessoa, quanto da pessoa até a carga. Então, quando a gente faz o cruzamento, faz o entendimento da otimização do transporte como um todo, a gente percebe que tem esses dois nichos, esses dois públicos, que é muito importante a gente poder atuar. A gente sabe que nesse setor há gigantes, como é o caso de transportadoras que atuam nacionalmente. Mas e os pequenos? Também há espaço para eles, Vinícius? A gente já falou um pouquinho, né, que existe oportunidade. O Cacheta trouxe a questão de como se analisa o problema de transporte, as variáveis, as restrições. E aí a gente chega numa conclusão muito simples. As grandes, as gigantes, elas não vão ter interesse de operar todo o transporte. O motivo disso principal é que o transporte é uma atividade que implica em muito custo. O conhecimento de que existe a necessidade de se otimizar, de se ser mais eficiente. Então, as gigantes, elas vão ter um corte ali do que é interessante e do que não é. Porque para entrar no mercado inteiro, isso vai implicar em um custo muito grande. Os pequenos normalmente vão operar elos do final da cadeia. O que significa isso? Uma carga vem de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Ipatinga, e ali de Ipatinga ela vai seguir talvez para Caratinga. Aquele eixo ali de Ipatinga para Caratinga, talvez uma transportadora grande não vai ter interesse em operar. E obviamente, de forma análoga para todas as outras cidades que saem depois de Ipatinga. O custo para entrar em toda a rede acaba sendo muito grande, porque você também tem que ter volume de carga. Não adianta ter operação, você tem que ter operação suficiente para conseguir sustentar esse sistema. O pequeno não vai ter esse custo desse tamanho. O pequeno não vai ter a necessidade de ter uma frota de grandes veículos. O pequeno não vai ter a necessidade de ter grandes veículos, necessariamente. Talvez pequenos veículos vão ser a capacidade necessária. Ele vai trabalhar cheio o tempo todo. Então, esse é um ponto importante. O transporte é um jogo de eficiência. Então, o pequeno muitas vezes vai ser mais adequado que o grande, em alguns momentos. E existem as cadeias que são fundamentalmente locais, como a gente começou a falar. O transporte escolar é um dos exemplos. O transporte escolar ele acontece dentro da cidade. Uma empresa grande dificilmente vai conseguir se estabelecer em 50 cidades diferentes, de regiões diferentes de um mesmo estado. Acaba tendo um custo de administração muito grande para isso, não é só um custo logístico. Então, existem dificuldades de coordenação que os pequenos negócios superam com muita facilidade. Eles são mais eficazes, eles são mais eficientes. Existem alguns elementos que vão determinar as oportunidades para esses negócios. A gente sempre fala que o transporte é uma atividade meio, ele não é uma atividade fim. O que significa isso? O transporte existe para aliviar, para ajudar outras atividades a acontecerem. Como o Cacheta falou, né, do transporte do produto para as pessoas. Tem que chegar alguém. Ele não está ali para existir. Não se faz a atividade de transporte por fazer. Então, onde existe atividade econômica, necessariamente vai existir oportunidade de transporte. Quando uma indústria se instala numa região, necessariamente ela vai ter necessidade de transporte. Quando a população de uma cidade aumenta, quando o comércio aumenta, vai ter uma necessidade de transporte.
Então, a retomada da economia no pós-pandemia vai elevar a necessidade de serviço de transporte em todas as regiões. E os pequenos negócios são mais ágeis do que as grandes empresas. O movimento que a gente espera que vá acontecer e que normalmente acontece é que primeiro os pequenos negócios se estabelecem, quando o mercado fica suficientemente grande, as grandes empresas seguem o movimento. E aí tem um ponto importante, a relação das pequenas empresas com as grandes precisa ser muito bem feita. Essa lógica do mercado de negócio para negócio, né, de empresa para empresa, o que a gente chama de B2B. Você precisa conseguir se relacionar com os grandes porque o seu mercado vai ser a continuidade do mercado deles. Se você não aparece para essas empresas, você não está no mercado. E Caixeta, como um pequeno negócio que atua nesse mercado tão concorrido consegue ser competitivo? Para mim, a grande vantagem de uma pequena empresa é o que o Vinícius comentou aí agora há pouco, é a capacidade que ela tem de adaptar muito mais rapidamente ao mercado, às vezes, do que uma grande empresa. Então, a primeira dica que eu tenho é não ter medo de ser ousado. Então, se tem alguma coisa para testar, para avaliar o mercado, eu acho que o pequeno tem a capacidade de fazer isso com muito mais maestria do que uma grande empresa. É necessário saber o que está fazendo. Não adianta dar um tiro no escuro, fazer uma tentativa aleatória, porque a chance de dar errado é grande também. Outra coisa, você tem que saber conhecer o mercado hoje, mas tem que fazer uma visualização futura. Então, o seu planejamento hoje, de adaptação da sua empresa hoje, tem que ser pensando no mercado daqui a 5 ou talvez 10 anos. Pensar em criar alguma coisa que ajude essa pessoa lá do futuro. Então, seu processo ele precisa ter um tempo de criação, um tempo de maturação. Assim que ele estiver preparado para os problemas do futuro, você está preparado para atender esse mercado, geralmente assim, sem nenhum concorrente. Você começa a navegar ali no Oceano Azul, uma oportunidade muito grande para poder angariar um mercado muito grande e até crescer muito rápido mesmo. Você já pensou em quais são esses possíveis problemas de quando um veículo, por exemplo, sem motorista, começar a trafegar? Como é que vai ser o futuro das entregas? E os motoristas de Uber e táxi, por exemplo, qual que vai ser o futuro dessa profissão quando tiver o veículo autônomo? Então as pessoas estão sendo substituídas por máquinas nesse modelo e a gente tem que pensar tanto o que podemos fazer no futuro da automação desse processo e também das pessoas que hoje estão trabalhando nesse setor, como que elas poderão ser produtivas mais para frente, para evitar aquele negócio, poxa, a tecnologia está roubando o meu trabalho. Na verdade não está adaptando. Então essas pessoas que têm um grande conhecimento ali no estoque, em mercadoria, elas podem ser preparadas e podem ser realocadas em questões mais estratégicas dentro da empresa. Então é nesse sentido, a gente tem que pensar um pouquinho à frente, criar essas soluções hoje para a gente poder ter uma empresa de muito sucesso ali na frente. E são as pequenas empresas as primeiras que conseguem fazer essa mudança e adaptação do mercado. Se, por um lado, o fechamento do comércio físico influenciou negativamente o setor de transporte e logística durante a pandemia, o crescimento do comércio online só impulsionou essa recuperação que falamos há pouco. Segundo dados do Web Shoppers, relatório feito pela Web Nielsen em parceria com o Bex Banco, o faturamento do e-commerce cresceu 41% em 2020. Foram quase 200 milhões de pedidos feitos por consumidores brasileiros no último ano. Em 2021, os números impressionam. Só no primeiro semestre, chegamos à marca de 100 milhões de pedidos feitos pela internet. O fato é que empresas de transporte e logística que atendem às lojas virtuais têm se beneficiado bastante com o aumento das vendas online. Vinícius, como o setor tem se adaptado a essa nova demanda, já que a logística é parte importante da experiência na jornada do cliente? Desde a bolha da internet, que nós começamos a realmente comprar online, nunca se teve tanta ansiedade para receber uma encomenda. A tolerância do cliente caiu. A importância desse período entre eu fechei o meu pedido e o meu produto chegou aumentou bastante. Então a percepção do cliente passou a ser mais sensível a esse tipo de serviço. É claro que existem condições muito diferentes entre grandes centros e o interior. A gente sempre precisa destacar isso. A entrega no mesmo dia, ela dificilmente vai se tornar realidade em todo o estado. Mas os prazos foram diminuídos drasticamente. A gente está falando hoje de horários estendidos. As empresas que antes entregavam entre talvez 10 da manhã e 16, elas estão passando a entregar entre 8 e 20. São empresas que estão entregando no sábado, estão entregando no feriado. Elas estão operando com uma jornada muito diferente
diferente que se era esperado. É óbvio que isso tem um impacto, o cliente agora ele passa a estar mais ansioso, ele passa a cobrar mais, e as empresas, obviamente, elas passam a ter uma pressão para operar mais rápido e com mais disponibilidade. Nós temos também a necessidade de se adaptar para entregar quase que qualquer tipo de encomenda. Então, antes, nós tínhamos um mercado online mais restrito. De uns anos para cá, nós começamos a ver o mercado online de roupas funcionando com muito mais fluidez. Um exemplo do que passou a acontecer: a troca passou a ser mais fácil. Então, a logística reversa para coletar um pedido que o cliente não se adequa, agora ela é uma realidade. E agora, depois da pandemia, os gêneros a serem entregues foram mais amplos. Nós temos entrega, por exemplo, de chocolate. Era um produto que dificilmente você comprava pela internet. E é um produto difícil de se transportar. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do ovo de Páscoa, mas, por exemplo, uma barra de chocolate, além de ser perecível, além de ser um produto pequeno, ele é um produto sensível ao calor. Então, o transportador não pode colocar junto uma refeição de um almoço junto com o chocolate. Então, você tem uma necessidade de conciliar carga muito maior do que você tinha antes. Se você pensar, uma empresa que está fazendo ali o elo final da cadeia de um grande comércio online, talvez essa empresa vai sair para uma rota com uma entrega com 20 produtos de categorias diferentes dentro de uma mesma carga. Isso é muito complicado. Você está transportando produtos que talvez tenham um peso grande, que tenham um peso pequeno, que são sensíveis tanto a calor quanto a impacto. E aí você precisa conseguir conciliar isso tudo, porque tudo isso tem que ser distribuído no mesmo dia. E tudo isso tem que ser distribuído para clientes que estão ansiosos para receber o seu produto íntegro, o seu produto antes de um determinado momento e querem receber esse produto em condição de uso, o que é muito importante. Então, toda vez que esse cliente está comprando na internet, ele está com uma expectativa muito grande, e essa expectativa vai recair principalmente sobre o transportador. Porque quando a gente recebe uma carga, a primeira coisa que a gente pensa é que quem estragou foi o transportador. Ela não saiu estragada do centro de distribuição. Esse é um ponto importante. O transportador, ele acaba sendo a cara de toda a jornada. Muitas vezes, a pessoa que está comprando vai reclamar do transportador, não vai reclamar do produtor, não vai reclamar do comerciante. Então, é sempre importante entender. Você não está só entregando um produto. Você está finalizando uma jornada de compra. E tudo isso que a gente está falando vai implicar em um aumento considerável de custo, porque você opera mais tempo, você opera com produtos que talvez você não costumava operar, e você opera talvez para lugares que você não operava. Toda a sua lógica de pensar a estrutura muda. Da pandemia para cá, com esse aumento do comércio online, as empresas que se adaptaram, elas se adaptaram não só no que o cliente vê, elas se adaptaram principalmente no que o cliente não vê, para que essa operação consiga ocorrer. Caixeta, e como a Optime enfrentou esse período de pandemia? A Optime também aproveitou esse crescimento do e-commerce? A pandemia, eu acho que para todos nós, foi uma professora que ensinou a gente a base da palmatória, né? Tiveram alguns setores que cresceram bastante, alguns setores que tiveram bastante dificuldade, só que mesmo nos setores que cresceram bastante, teve um problema ainda do crescer de uma maneira sustentável. Organizar a casa, fazer as coisas de uma maneira mais bem estruturada para evitar quebrar por excesso de clientes, digamos assim. Então, em 2020 mesmo, a Optime entrou no mercado com um produto fantástico que atende maravilhosamente as empresas que fazem operação logística, só que a gente estava num timing um pouco complicado, porque a gente entregava um valor, entregava alguma coisa que gera ganhos para a empresa que faz a operação da logística, mas essas empresas, elas estavam muito preocupadas em resolver a operação do dia a dia, então literalmente apagar incêndio. Então a gente estava com um produto legal, mas às vezes num timing errado. Nós usamos bastante 2020 para descobrir setores, descobrir as oportunidades que a gente tem para poder trabalhar a otimização. Inclusive descobrimos a otimização para a coleta de lixo dentro da cidade, aquele caminhão que às vezes passa 2, 3 vezes na mesma rua, que não seria necessário. Ônibus coletivo, definição da rota do transporte urbano, também é uma questão que pode ser trabalhada, pode ser melhorada. Então a gente usou 2020 para aprender e descobrir outros nichos, outras áreas que a gente poderia entregar valor, e a gente percebeu que tem muita melhoria. Aí 2021, a hora que as coisas parecem que deram uma acalmada, aí a gente começou a sentir o tranco do mercado, começamos a navegar junto com ele, igual eu falei lá no início, somos uma empresa pequena também, então a gente consegue ir remando de acordo com a necessidade do mercado e nos adaptando de uma maneira rápida para poder atender essa necessidade de mercado. Então agora 2021, a gente está aproveitando todo esse aprendizado que 2020 nos trouxe, e agora é o momento que eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande no e-commerce. Igual o Vinícius falou, são empresas que estão entregando em período estendido, então elas precisam fazer uma organização melhor dessa operação da logística, ela precisa atender melhor o cliente que está esperando ali na ponta o produto chegar, então o produto tem que chegar rápido, em boas condições, e geralmente a transportadora, a empresa que faz essa operação logística, ela tem uma responsabilidade
possibilidade de ter uma carga muito grande na qualidade percebida pelo cliente em relação àquele produto que ele comprou de um e-commerce que não foi responsável pela logística. Então, esse meio tempo, esse serviço que é entregue, ele tem que ser feito com muita maestria. A retomada da economia e a alta demanda por serviços de transporte vão exigir a renovação e ampliação de frotas das empresas. Mas essa renovação é uma grande dificuldade para os autônomos e para as pequenas empresas para conseguir quitar as parcelas dos caminhões e manter a saúde financeira do negócio. Há algum crédito específico ou incentivo à renovação da frota, Vinícius? Sim, Camila, para as duas perguntas. Primeiro ponto que a gente precisa observar é que quando a gente fala de renovação de frota, a gente está falando de um processo de anos. A gente não está falando de uma renovação anual. A gente não está falando de uma mudança que vai acontecer entre meses. Renovação de frota de veículos para o setor de transporte e logística, normalmente a gente fala de 10 em 10 anos. Porque os veículos eles são pensados para ter uma capacidade de uso, para ter uma vida útil muito longa. Se a gente for parar para pensar, um exemplo muito simples é a idade média das aeronaves que são operadas no mercado de transporte. Às vezes as pessoas vão torcer o nariz, mas um avião vai operar aí por 30 anos sem problema algum. Então, para caminhões isso também acaba sendo verdade. Claro que com intervalos diferentes, para ônibus isso também é verdade, e é claro que isso depende também do uso, do cuidado, da manutenção preventiva, mas de forma muito ampla, a gente pode dizer que o primeiro aspecto é renovação de frota é necessário porque reduz custo. E se o setor tem muito custo de operação, renovar sua frota talvez pode ser a diferença entre quebrar e conseguir operar. Isso é muito importante. A ideia de renovar a frota também vai fazer com que você consiga se adaptar a um mercado que se transforma. Então existem cargas, existem formas de se transportar que há 20 anos não existiam. Esses veículos eles são inadequados para transportar nesse mercado que se transformou. Quando a gente fala de linha de crédito, os bancos privados possuem, sim, linhas de crédito específicas e nós temos linhas de crédito inclusive no BNDES para aquisição e para financiamento de veículos, para caminhões e ônibus principalmente. Mas o que a gente precisa observar é que não necessariamente você precisa renovar a sua frota procurando qualquer financiamento. A primeira coisa que você precisa fazer, e aí eu volto lá no início, o Cacheta falou uma coisa muito importante, é saber o que você está fazendo. Então é entender, eu vou fazer um financiamento, qual é a minha capacidade? Não só para arcar com isso, mas para conseguir colocar isso dentro da estrutura de custo da minha empresa. E aí é óbvio, o Sebrae pode te ajudar muito em cima disso. A gente pode ajudar em simulação, não só do quanto isso vai custar, mas como isso vai impactar no seu resultado. Trocar o seu veículo talvez vai te trazer mais negócios. Então, qual que é a projeção que você tem que fazer do aumento de resultado da sua empresa? E aí, a gente precisa olhar para todo o mercado. Você vai ter opções diferentes para prazo, para taxa, para valor. Você vai ter opções diferentes de veículos. A decisão ela vai passar, por exemplo, eu vou renovar a minha frota. Eu vou comprar um veículo novo ou vou comprar um veículo usado? Vai depender da sua operação. Você, por exemplo, entrega cargas em parceria com uma empresa grande, talvez essa empresa vai exigir que seu veículo tenha no máximo 3 anos. Mas não necessariamente a sua operação precisa que o veículo tenha no máximo 3 anos. Então vai depender do seu tipo de parceiro econômico também. Nós temos em Minas, né, o que a gente chama de, obviamente, o nome formal não é exatamente esse, mas nós temos o Programa Mineiro de Renovação de Frotas. Esse programa, ele vai gerar incentivos, principalmente sobre o IPVA. Então você consegue, por exemplo, encaminhar um veículo com 30 ou mais anos para reciclagem e conseguir isenção de até 10 anos de IPVA para aquisição de um veículo novo e um veículo usado. Isso pode ser um elemento que vai viabilizar a sua operação? Sim, mas não necessariamente isso vai salvar a sua empresa. Então é muito importante separar as coisas. Renovação de frota melhora a sua capacidade de operação, renovação de frota melhora seus resultados, mas renovação de frota não vai ser necessariamente o que vai fazer a sua empresa ter sucesso. Planejamento, sim. Entendimento do mercado, como o Cacheta já trouxe, também. Então renovação de frota é importante, mas não entenda que é isso que vai fazer a sua empresa ter sucesso. Um ponto que o Vinícius comentou até foi um conhecimento que eu adquiri em material do Sebrae, no site do Sebrae, que é o quão ruim é você misturar a finança da empresa com a finança pessoal. Quando a gente tem uma pequena empresa, geralmente a gente pega o dinheiro da empresa e começa a pagar contas pessoais. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, uma expansão da empresa, uma aquisição de novos veículos, implementação de algum tipo de serviço dentro da empresa, a gente tem que fazer isso pensando exclusivamente naquele caixa que a gente tem disponível da empresa, para a gente não comprometer a finança pessoal. Então, é muito importante saber ter essa separação para poder fazer os investimentos e crescimento do negócio. E o Cacheta falou uma coisa muito importante aqui, a gente sempre diz isso no Sebrae, não avalie se a parcela cabe
no seu orçamento. Avalie se um investimento cabe na sua empresa. E aí, obviamente, quando a gente está falando de investimento, você está pensando nesse gasto para ter retorno. A parcela cabe no mês da sua empresa, mas você vai comprometer o seu capital de giro, você vai comprometer as suas reservas por quanto tempo? Por 1 ano, por 10, por 20? Como que isso vai ficar? Se o mercado daqui a 5 anos tem uma baixa e você está comprometido com isso, quanto que isso vai pesar dentro da sua estrutura financeira? Então, nunca avaliar a parcela. A gente sempre repete e nunca é demais. A gente sempre pensa o tamanho do investimento e a promessa que você está fazendo para o futuro. Com a pandemia, também notamos uma explosão de demanda pelo serviço de delivery de produtos e alimentos para entregas diretas ao consumidor, com veículos de pequeno porte, como motocicletas e bicicletas. Para quem já está nesse mercado, Vinícius, esse é o momento de pensar em atuar em outros segmentos que têm demandado mais ofertas diante das mudanças de hábitos de consumo provocados pela pandemia? Bom, Camila, é sempre importante manter a mente aberta, olhar para o mercado, entender as oportunidades, mas a pandemia ela traz algumas armadilhas, não é só para o setor de transporte. Alguns padrões de consumo eles se acentuaram, isso aí é nítido. Nós tivemos um crescimento muito grande do delivery, mas a pergunta que precisa ser feita é: será que isso vai se manter? Será que com a restrição de isolamento caindo ou reduzindo, as pessoas vão continuar no mesmo nível de consumo por delivery? Então é sempre importante entender o que é flutuação de mercado e o que é transformação de mercado. O delivery, é claro que com a maior entrada, a maior aceitação do público em fazer a compra por esse canal, vai manter um aumento, mas será que esse aumento que aconteceu é mais flutuação ou mais transformação? Toda empresa precisa observar essa oportunidade, porque se você vai comprometer, como a gente estava falando agora, vai fazer um investimento para operar nesse novo mercado, isso precisa se manter, esse mercado precisa continuar existindo. E eu vou transformar a minha operação em um delivery, eu vou operar também por delivery, eu, enquanto transportador, terei mercado suficiente para operar, e aí eu vou puxar de novo o que o Cacheta falou lá atrás. Eu vou estar num oceano azul ou vou estar num oceano vermelho? Porque já existe uma competição nesse mercado de delivery. Eu entrando como um acessório, eu sei fazer isso? Ou é só fazer um investimento e começar a operar nisso? Então é importante entender. É uma transformação de mercado? Beleza, eu consigo operar nesse mercado, eu sei fazer isso, eu estou preparado para isso. A minha empresa, ela comporta uma atividade diferente da que eu faço hoje? Eu considero que é necessário sempre pensar nesses novos segmentos. Para quem já tem uma empresa, não se pode perder o foco naquilo que você já está fazendo hoje. Então não adianta você estar trabalhando, por exemplo, com delivery, você percebe que existe ali um tempo de vida da empresa de 2 ou 3 anos desse modelo e ficar por isso mesmo. Então o mundo muda, está mudando muito rápido. As informações estão disponíveis e presentes para quem quiser. Então se você mantém aquele mesmo padrão, o time que está ganhando hoje não é o time que vai estar ganhando no mês que vem, muito menos o ano que vem. Então é necessário estar atento a essas mudanças, estar atento à visão de futuro e importante fazer testes, descobrir uma dor, descobrir um problema. Então, supondo que eu atuo em delivery e estou percebendo que delivery de medicamentos em época de pandemia está muito intenso. Como que eu posso fazer para resolver isso aí da melhor maneira? Então eu não fujo muito do meu segmento, mas eu começo a nichar e entregar inovação, entregar diferenciação para um determinado setor. E desse jeito, para mim, a melhor maneira que uma empresa consegue se perpetuar, consegue crescer, consegue manter uma base de clientes ativa. Então, se hoje é medicamento, amanhã pode ser calçados, depois pode ser um transporte de alguma mercadoria que às vezes nem exista hoje. Então, a gente tem que estar atento, tem que ter essa visão, sim, com certeza. Perfeito, e a fala do Cacheta traz uma coisa muito importante. A diferenciação pode ser em nicho, ela não necessariamente precisa ser uma mudança de um mercado que seja muito drástica. Vou dar um exemplo aqui do que seria uma transição um pouco mais complicada. O delivery de comida que é feito, por exemplo, por motocicleta, a entrega de encomenda que é feita por furgão ou picape, e talvez a mudança que é feita com um caminhão ali. Esses mercados, eles não conversam com o mesmo equipamento. Então, fazer essa transição implica investimento, implica talvez em contratação, em treinamento. O nicho não necessariamente. Então, a oportunidade, ela vai depender também desse atrito, do quão difícil é você mudar. Existem mudanças possíveis num espaço menor, num ambiente mais restrito, e existem possíveis mudanças em ambientes maiores. Cabe avaliar qual é a dificuldade em fazer essa transição.
Vocês sabiam que apenas 12% da malha rodoviária é pavimentada? Segundo a Confederação Nacional do Transporte, são 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área. As estradas, responsáveis por movimentar mais de 60% dos mercados no Brasil, poderiam ser aliadas, mas acabam sendo um grande inimigo por causa dos graves problemas de infraestrutura. Caixeta, como você avalia a situação das nossas rodovias e quais outros problemas que o setor enfrenta além da falta de infraestrutura? Qualquer um que trafegue aí pelas rodovias do país consegue perceber que tem uma infraestrutura bastante precária. Salvo rodovias aí que são pedagiadas, as concedidas, né, que tem uma manutenção mais ativa, mais constante, o restante das rodovias, mesmo que seja dentro do perímetro urbano nas cidades, a gente percebe muito danos com buraco, falta de sinalização, faixas indicativas na pista que são falhas, mato que cresce ao lado da rodovia, que às vezes tampam placas, tampam identificação que são super necessárias. Então é um risco muito grande que os viajantes correm todos os dias devido a esses problemas de rodovia. A gente fala problema de segurança, dano que causa no veículo, buracos principalmente, isso afeta muito negativamente o transporte e impacta até bastante no retorno do motorista em relação ao frete que é cobrado. Analisar a reclamação do caminhoneiro pode ser uma grande oportunidade para você pensar em inovação para o transporte, tá? Então assim, o que eles reclamam bastante? Ou burocracia com documentação, a segurança rodoviária em termos de assalto, que acontece bastante, custo de combustível, custo de manutenção de veículo, a qualidade de vida do motorista. Então aquele motorista que está bastante em estrada, seja um caminhoneiro, seja às vezes um representante comercial, a qualidade de vida dele é um ponto importante para a gente considerar. Eu entendo que se você tem alguma ideia boa em alguma dessas áreas, vale demais a pena tentar trabalhar nisso aí. E isso que o Caixeta tá falando, né, ele passou por cima aí de algumas coisas muito importantes para o empreendedor. A infraestrutura vai implicar em custo, e vai implicar em custo em pontos diferentes. Então, a manutenção, seja preventiva ou corretiva, isso vai ser com certeza uma resposta da qualidade de infraestrutura. Claro que também da técnica de condução, mas a qualidade da infraestrutura vai ter uma implicação direta. E quando a gente vai falar da qualidade da infraestrutura, a gente pode estar falando de buraco, a gente pode falar de qualidade de pavimento, mas a gente fala também de desenho de rodovia. E esse é um ponto muito importante. A gente tem exemplo em Minas, como a BR-381, é um traçado extremamente complicado, que tem ali poucas pontes, poucos viadutos que vêm sendo construídos ao longo dos anos, mas você tem uma estrada sinuosa que acompanha ali o desenho do relevo. Aquilo implica não só em um custo econômico, mas um custo em vidas. Então o transportador, ele olha para isso, ele se preocupa com isso. E muitas vezes o transportador vai ficar inibido em operar em alguns mercados justamente pela qualidade da infraestrutura. E um último aspecto que eu gostaria de comentar nesse tópico é sobre a legislação. Nós temos uma legislação que às vezes vai trazer uma realidade que ela não se confirma, ou vai trazer uma visão que não é a realidade. Então, por exemplo, a lei do motorista, ela vai implicar em pontos de descanso, em jornadas que o transportador não consegue cumprir. A depender da rota que você está fazendo, você não tem ponto de parada autorizado, mas você tem que cumprir um período de descanso, e você não pode cumprir esse período dentro do caminhão. Então, o transportador fica numa situação que muitas vezes ele não vai conseguir sequer cumprir a legislação. É um mercado em que nós ainda precisamos discutir e transformar bastante essa realidade. A defasagem nos preços dos fretes tem dificultado encontrar mão de obra qualificada no setor, Vinícius? Esse é um problema de longa data no Brasil. Dia sim, dia não, esse problema aparece no noticiário. É um pleito antigo dos transportadores. Nós temos uma situação em que as empresas que precisam emitir carga vão fazer pressão sobre os transportadores pelos menores preços. E se esse preço não é regulado no nível mínimo, que seja suficiente para sustentar a operação, o transportador fica entre a decisão de não operar e operar, às vezes, em prejuízo. Então, é complicado. Nós temos alguns gatilhos na legislação, o principal deles é o diesel. Então, quando o diesel tem reajuste acima de 10%, isso necessariamente implica num reajuste da tabela de fretes, mas é preciso pensar também numa revisão dos níveis de frete, porque não é só diesel que implica em custo. O transportador está sendo pressionado por diversos custos, dentre eles a própria alimentação de quem está conduzindo o veículo. E essa situação é tão importante que se a gente for olhar com uma distância maior e começar a entender o que implica esse frete, se a gente não tem mão de obra, a gente pode correr o risco de paralisar o mercado. Então, o preço do frete pode chegar ao ponto de paralisar a economia de um país. É uma questão muito sensível. E se a gente não tem mão de obra, se a gente não tem atratividade para esses negócios, a gente pode chegar ao ponto de não conseguir movimentar carga no território. Parece algo muito distante, mas não é. Se a gente olhar para trás e a gente pensar o que acontece quando tem uma greve de caminhoneiro, a greve a gente consegue resolver. A escassez de mão de obra e a falta de atratividade para novas empresas, como que a gente resolve? Eu queria colocar uma visão um pouco
pouco diferente da do Vinícius, pensando um pouquinho naquela questão da competitividade do livre mercado. Porque quando a gente começa a cercar, a gente começa a limitar, por exemplo, um valor de frete, colocar um valor mínimo, se esse valor fica muito acima, começa a não valer a pena, por exemplo, para uma embarcadora, uma indústria, fornecer um tipo de produto, porque o frete acaba saindo muito caro, principalmente quando é um produto de baixo valor agregado, o frete pode começar a sair muito caro. Então você começa a chegar produtos na prateleira para o consumidor que bem mais caros, e isso pode inviabilizar o negócio. E por outro lado também, se a gente coloca uma tabela de frete muito baixa, acontece isso que o Vinícius comentou de não valer a pena para o motorista. Então é uma situação extremamente complicada você conseguir definir pisos para transporte, pisos para frete. Eu acredito que o mercado ele consegue se regular sim, desde que a gente consiga resolver questões burocráticas, a gente consiga permitir com que o motorista faça a operação do transporte sem maiores complexidades e sem muito imposto. Se a gente consegue regular essa operação, o valor do frete consegue ser reduzido e eventualmente talvez nem seja necessário uma tabela de frete. Agora, Caixeta, quais os entraves hoje que o empreendedor do setor enfrenta com relação à burocracia, já citada agora há pouco por você, e também a fiscalização? Hoje, para se fazer um transporte, é necessário você emitir a nota fiscal dos produtos. A partir da nota fiscal, você vai fazer um conhecimento de carga, que é o CTE. Às vezes, se tem mais de um destinatário para aquela carga, você tem que fazer uma compilação através de um MDFE, que é um manifesto de carga. Você tem que emitir um CIOT, que é um identificador para essa operação de carga. E o motorista, principalmente das pequenas empresas, ele está preocupado em fazer um transporte. Ele não tem até muito conhecimento para poder operar tanto documento, tanta liberação. É seguro, são documentos de liberação de Ministério dos Transportes, de ANTT, eventualmente de Anvisa, ANP. É tanta informação que tem que ser fornecida, tanto controle que tem que ser feito, que isso impacta bastante na operação do transportador. O que ele quer é entrar dentro de um veículo, entrar dentro de um caminhão, levar a carga de um ponto A para um ponto B e receber o valor dele e pronto. Hoje existem empresas que se especializaram em gerenciar esses documentos para o motorista, para que ele possa viajar despreocupado. E uma vez que o motorista para numa fiscalização, ele tem que ter esses documentos todos muito bem organizados, as informações muito bem detalhadas, o peso do veículo tem que estar no limite ali do peso aceito pela via. Então isso aí são muitas variáveis que podem impactar ali na retenção do veículo, retenção da carga, um processo de transporte não cumprido. A operação do transporte aqui no Brasil eu considero bastante complicada, principalmente para esses pequenos empresários que não têm ali uma estrutura administrativa por trás que possa resolver isso para eles. Tem outro assunto que tira o sono, desde motoristas de aplicativos aos caminhoneiros de carga pesada. Vamos ouvir uma dúvida de um ouvinte lá de Paracatu, no noroeste de Minas. Meu nome é Lázaro Quirino, eu sou diretor financeiro da Cooper Transnor em Paracatu, Minas Gerais. O meu questionamento está relacionado ao futuro dos combustíveis, ao transporte rodoviário de cargas, com relação à energia, aos veículos movidos a energia, que já estão começando aí as empresas a cogitar, a fazer proposta de venda de caminhões elétricos, com autonomia aí de até 300 quilômetros. Mas diante do cenário que nós estamos vendo aí, de falta de energia, como é que será isso, hein? Veículos, caminhões elétricos, e quando a gente vê um cenário que não tem energia nem para manter o básico no país, que é o funcionamento das grandes indústrias, será que não vai ter nenhum estudo aí para financiar esse tipo de fonte de energia? Mas e aí? Como é que vai ficar a situação do transporte com relação à energia e aos veículos movidos à energia elétrica? Lázaro, essa é uma questão muito importante. A gente está falando de inovação, a gente está falando de transformação, a gente está falando de sustentabilidade, mas a gente precisa observar com muito cuidado que o setor de transporte ele muda devagar, ele não muda tão rápido, principalmente num país desse tamanho. Então, um veículo de transporte de carga movido a energia elétrica com uma autonomia de 300 km, se a gente pensar para Minas Gerais, já é insuficiente. É uma autonomia muito complicada para se operar no interior do estado. E como que fica, por exemplo, ponto de recarga? A gente vê aí que esses veículos elétricos estão em testes no mundo inteiro e que esse é um problema inclusive em países desenvolvidos, a distribuição dos pontos de recarga e o tempo de recarga. Então é sempre olhar com um pouco de cuidado para isso. A transição de uma frota por completo ainda vai demorar. Talvez alguns experimentos vão acontecer, é aguardar, como você mesmo disse, um incentivo fiscal do governo para fazer uma mudança gradual, parcial. É sempre importante a gente pensar que é uma empresa, a empresa precisa sempre ter em mente que ela tem
que ter resultado. Então uma transição dessa, ela precisa ser planejada com riscos, ela precisa ser planejada com os custos que vai implicar, ela precisa ser planejada com as rotas que já são percorridas. E será que esse veículo vai ter suporte para isso? Nós temos sempre que olhar com cuidado para os outros países. Será que essa adoção está acontecendo em larga escala nos outros países? Nós temos visto muitos experimentos, mas a adoção em larga escala ainda está um pouquinho distante. Eu gostei bastante dessa pergunta, porque é interessante ver quando uma pessoa está pensando lá no futuro. Não está olhando o mercado só para como ele existe agora, mas sim como que ele vai ser ali no futuro. Então, são veículos elétricos, como é que vai trabalhar, célula fotovoltaica. Fantástico, assim, é uma visão que eu indico que todos tenham, que a gente possa trabalhar e sempre pensar dessa maneira. Eu tenho só uma ressalva, porque o veículo elétrico, eu tenho certeza que ele vai ser implantado. Só que existem aí burocracias e até influências políticas que precisam ser vencidas para que traga esse modelo de transporte aqui para o país. Para mim, é um caminho inevitável. Só é difícil um pouquinho saber quando ele vai se tornar realidade. Mas é muito importante a gente estar preparado para esse momento. E espero que a gente tenha respondido sua pergunta, Lázaro. E você, já mandou sua dúvida para nosso time de especialistas? Não? Então não perca tempo e envie para a gente pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Você pode ouvir a resposta em um dos episódios do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Em 2020, o Brasil registrou mais de 14 mil ocorrências de roubos de cargas, uma redução de 23% em relação a 2019, de acordo com dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTC e Logística. Apesar desta queda, os prejuízos somam mais de R$1 bilhão para o setor. A falta de segurança no transporte encarece muito a logística para as empresas, Vinícius? Com certeza, Camila. Quando a gente pensa em falta de segurança, muitas vezes vem à mente diretamente os roubos, mas toda empresa ela vai ter custo para prevenir roubo. Então, se uma empresa vai investir em um sistema de rastreamento e monitoramento em tempo real, se essa empresa vai investir em sistemas que vão garantir o acesso à carga só em momentos específicos do dia, se são travas eletrônicas, tudo isso vai implicar em aumento de custo. Então, a empresa, para não ter um problema com roubo, ela vai ter um custo maior para prevenção. Isso também vai implicar em mudança de rota, em mudança de horário de operação. Algumas rotas você não vai ter caminhão passando de madrugada. Tudo isso vai ser um problema de custo. A insegurança também vai afetar a questão da vida. O transportador dentro daquele veículo, ele está seguro, porque a carga, ela tem um valor financeiro, a vida não tem. Então, toda empresa precisa pensar em quem está conduzindo o veículo. Aquela pessoa está em segurança? E às vezes a gente vai recorrer a um custo que talvez seja o mais alto, que é o da escolta armada. Algumas cargas não vão sair de um depósito sem uma escolta armada, e o custo disso é altíssimo. A logística geralmente não é a atividade fim de diversas indústrias, prestadores de serviços e varejo em geral. Terceirizar esses serviços é melhor do que ter estrutura própria, Caixeta? Essa é uma questão que depende muito da realidade de cada uma das empresas, tá? Eu considero que geralmente vale muito a pena terceirizar, porque além de reduzir custo, consegue melhorar muito a qualidade do serviço, da entrega, fazer entregas mais rápidas e no final das contas até fidelizar o cliente. Isso só acontece se a empresa, o embarcador lá, que seja a indústria, que seja a pizzaria, por exemplo, ela só vai conseguir garantir ter um bom serviço se ela acompanhar a empresa que está fazendo esse trabalho das entregas, da distribuição. Então, por exemplo, se eu como consumidor eu compro uma pizza, ela tem que chegar para mim quentinha, a borda crocante. Então isso é uma qualidade que tem que ser medida. Quem faz a operação do delivery tem que se preocupar muito com isso. Além de outros benefícios, outras funcionalidades podem ser entregues, por exemplo, eu vou fazer uma entrega, só que eu tenho um veículo grande e eu consigo entregar de 2 ou 3 lojas diferentes. Então eu já começo a reduzir um pouquinho o valor do custo da entrega e melhora a minha margem de contribuição enquanto empresa de transporte. Um serviço de otimização que eu consigo fazer a entrega de uma maneira mais rápida. Então quando você terceiriza, a empresa de transporte ela tem a preocupação em atender bem a indústria enquanto cliente dela. Então ela vai lançar mão de várias funcionalidades e benefícios para poder fazer um bom trabalho. Então sim, na maioria das vezes eu considero que vale muito a pena terceirizar esse tipo de operação. E isso que o Caixeta falou é muito interessante. A diferença entre uma empresa de transporte que vai fazer essa operação e uma empresa que não é de transporte e precisa transportar é que quem vai estar terceirizado está olhando para essa operação como valor. Quem precisa fazer o transporte está olhando para isso como custo. A diferença é, um vai gerenciar a capacidade que tem. Eu, como transportador, se estou pegando a carga de alguém, eu vou gerenciar essa capacidade pelas 3 lojas, como o Caixeta falou, que eu vou ter que distribuir. Então, cada loja não precisa pensar nisso. Eu vou operar para ter mais lucro. E a empresa que precisa
precisa despachar essa carga, ela está preocupada com o nível de produção. Para ela não importa o quanto se consegue carregar, importa quanto ela produziu. Então, fazer a compatibilização disso é mais fácil uma empresa de fora, que atende a muitas empresas ao mesmo tempo, do que eu mesmo, sozinho com a minha produção, ter que dar conta com um dia que eu produzo pouco, um dia que eu produzo mais, um dia que eu tenho 5 clientes, um dia que eu tenho 20 clientes. Então, a terceirização ela trabalha muito no sentido de fazer com que cada um desses eixos aí se conecte do tamanho que preciso no momento que é preciso. Depois de falarmos sobre o potencial, os desafios e as oportunidades de negócios, fica faltando só aquele conselho final. Caixeta, quais as novidades tecnológicas e inovadoras que estão chegando e poderão beneficiar o transporte e a logística? Também gostaria que você desse algumas dicas para quem quer apostar nesse setor. A dica número 1, vai na internet e pesquisa pelo termo futurologia transporte. Você vai descobrir o que os especialistas já estão pensando como que será o futuro do transporte no mundo. Então, quando eu falei aquela história lá de pensar 5 ou 10 anos lá na frente, é uma fonte riquíssima para você conseguir enxergar o que está sendo planejado, o que está sendo vislumbrado ali no médio prazo, e você consegue ver para onde que o mercado está caminhando e se posicionar para isso aí. Tecnologias que já está vindo e já está muito próxima é dos veículos elétricos, principalmente que usem energia limpa. Tem a questão dos veículos autônomos, que a gente falou um pouquinho para trás também, é uma novidade chegando e não demora para acontecer. O delivery, que hoje está sendo feito ali por vans ou motos, elas estão começando a ser feito através de drones. Então o drone pousa no quintal da casa e já deixa o produto lá para você. Uma coisa que a gente falou brevemente, mas eu quero chamar a atenção, que é a educação dos novos profissionais do transporte, para que eles possam se adaptar às novas tecnologias, tanto tecnologia de sistema quanto tecnologia embarcada nos veículos. É um nicho que também é muito necessário num futuro breve. Entender que existe a questão da impressão 3D, então vai existir uma distribuição da produção de insumos e de materiais, e principalmente a customização desses materiais, que vai impactar no transporte. Então hoje, se existe uma indústria que está em Paracatu e ela produz algum tipo de material para o país inteiro, ela vai começar a distribuir a produção através dessa impressão 3D, que pode ser realizada no Brasil inteiro, e a operação logística ela começa a ser mais rápida para o cliente e às vezes mais barata para a própria empresa que está produzindo isso também. Armazéns autônomos, igual eu comentei também, que tem robozinho que vai lá dentro do armazém, busca ou leva ou armazena as caixas e eventualmente até faz o carregamento do veículo sem a necessidade de uma intervenção humana. O compartilhamento do transporte, existe um dado que fala que 20 a 25% dos veículos, em média, ele trafega com espaço vazio. Então, se a gente pega 20% de um veículo que esteja vazio, significa que 1 a cada 5 veículos que estão nas estradas praticamente é um veículo que está vazio. Então, o compartilhamento do transporte, somar entregas de fornecedores diferentes, todo em um único veículo, isso ajuda no ganho, a escalabilidade da operação logística, o ganho do próprio transportador e reduz até a questão de tráfego. O trânsito nas rodovias, o trânsito nas cidades, a gente consegue melhorar bastante isso aí. E para fechar, uma dica de ouro, você tem que conversar com as pessoas. Então, se você tem uma ideia, quer atuar no setor de transporte, seja com transportadora ou seja entregando benefício para essas transportadoras, você tem que entender o que tira o sono delas, aonde que elas perdem dinheiro, o que elas gostariam de melhorar. Então, quando a gente conversa, você começa a descobrir quais são as oportunidades, quais são as necessidades ali que a gente precisa atender. Então, a sugestão é, tira alguns dias, alguns meses, começa a fazer essa entrevista, começa a conversar com as pessoas. Uma hora você vai descobrir uma solução que é matadora, que ela consegue atender vários clientes, vários nichos ali, e você vai ter um mercado gigante para poder operar, para poder trabalhar. Então, o futuro reserva muita coisa interessante para aqueles que se mantêm informados e se mantêm bem relacionados para a construção de novas ferramentas. Dicas valiosas, hein, pessoal? Marcos Caixeta, proprietário da Optime Rotas. Valeu demais sua participação. Obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar seu conhecimento e sua experiência nesse setor. Desejamos muito sucesso para você. Eu agradeço muito. Eu gostei bastante de contribuir aqui com esse setor da logística, que é o que movimenta o Brasil. Muito obrigado, pessoal. Vinícius, está com você agora. Quais os cuidados que os empreendedores devem ter
empreender nesse ramo de transporte e logística e onde buscar ajuda? Bom, Camila, acho que o Cacheta já falou bastante, eu não vou chover no molhado, eu vou tocar aqui em 4 pontos muito rápidos. Primeiramente, conosco, no Sebrae, nós podemos ajudar em diversas frentes. O primeiro ponto que eu acho que precisa ser dito sempre é olho nos custos. Custos fixos e custos variáveis. O transporte tem muitos dos dois. O custo de entrada para aquisição de equipamento e o custo variável para operação, que sempre vem à mente o combustível, mas tem muitos custos. Então, planejamento financeiro, projeção de gastos e de resultados, entender mesmo é calcular para decidir. O Sebrae pode ajudar muito nisso aí. Outro ponto que a gente tem que destacar é planejamento de operação. Você vai operar onde, quando, com quanta carga, com quantas pessoas. Então, é entender qual é o seu produto, quanto você vende, para quem e onde você vende, para conseguir entender esse mercado e aí, de fato, ter resultados. Terceiro ponto, negociação. Não tem jeito, tem que saber negociar. Se você vende para empresas, a negociação vai ser crítica para você. Se você está operando com uma pessoa física, ali um cliente que vai pegar e vai te entregar uma encomenda para fazer o deslocamento para uma outra pessoa física, essa negociação também é importante. Então, toda vez que a gente está falando de transporte, a primeira coisa que vem em mente é não tem uma resposta certa, por exemplo, para um preço. A gente pode até falar de um piso para o frete, mas o piso é o mínimo, não existe um máximo. Então, é negociação. E a competição nesse mercado é muito grande. Ela cresceu na pandemia. Então, saber negociar é uma habilidade que ela é indispensável. E o último ponto são as tendências de mercado. O Cacheta já tocou nisso, então é sempre ficar atento. Nós do Sebrae sempre estamos fazendo palestras, oficinas, para divulgar um pouco do que tem acontecido, como o mercado local tem se transformado. Você tem que olhar para o futuro, sim. Você tem que entender como o seu mercado vai estar amanhã, como o seu mercado vai estar mês que vem. Então, os 4 pontos são saber os custos, conseguir projetar isso, conseguir planejar a sua operação, saber negociar e entender qual vai ser o mercado amanhã. De forma muito rápida, é isso. Eu acredito que o mercado de transporte em Minas Gerais, no Brasil, vai continuar crescendo, ele vai cada vez mais ter maior importância e os empreendedores, eles não só vão ter mais oportunidades, mas eles vão enfrentar cada vez mais uma competição qualificada. Acredito que a gente sempre vai ter o que falar no mercado de transporte e logística e o Sebrae sempre vai estar aqui presente para ajudar vocês. Vinícius Quintão, analista do Sebrae Minas. Mais uma vez, você ajudou bastante a esclarecer muitas dúvidas. Nos falamos em outros episódios, hein, Vinícius? Tá combinado? Claro, combinadíssimo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra participar. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Para saber mais sobre o setor de transporte e logística, é só acessar o site sebrae.mg ou ligar no 0800 570 0800 e falar com um especialista em pequenos negócios. Ficamos por aqui. Lembrando que nossa saga pelos segmentos e nichos de mercado da segunda temporada do podcast do Sebrae Minas está acabando. No último episódio, vamos falar sobre o mercado da música. Aproveita e segue o canal do Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita e acompanhe as novidades que vêm por aí. Até o nosso próximo encontro, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?